mais uma entrevista hoje com a Marcela Parisi. Obrigado, Marcela, por ter vindo. Obrigado porque o senhor pode dividir a sua história com a gente hoje. Fala um pouquinho de você, né? Da onde você trabalha hoje, né? Vamos falar da atualidade, depois a gente volta um pouquinho da sua história anterior. Tudo bom? Obrigada, Marta. Obrigada pelo convite. Imagine. Feliz de estar por aqui, de estar aqui com você, batendo esse papo, falar um pouquinho da minha história. Sim, sim. Bom, eu sou hoje sou head de marketing da área de negócios internacionais da Globo. Então, que é uma área bem particular ali da empresa, né? A gente vende conteúdo da Globo, conteúdo brasileiro para fora do Brasil. Enfim, sou formada em publicidade e propaganda, fiz pós em administração, mas a minha vida é marketing. Minha vida profissional é toda basicamente em marketing e já há muitos anos no marketing de entretenimento, de alguma forma, né? Passando por algumas grandes empresas de conteúdo aí, enfim, no mercado de entretenimento. Que bacana, que bacana. E qual foi a primeira empresa de entretenimento que você trabalhou? Eu trabalhei na Warner, foi onde eu comecei essa jornada no mercado de entretenimento e foi uma coisa assim, um pouco até que por acaso, porque eu comecei mesmo, eu era estagiária, fui estagiária na Janssen, que é a farmacêutica da Johnson, entrei lá para fazer estágio, me formei, continuei lá. É uma boa empresa, né? É uma super empresa, né? Só que aí, acho que depois de um tempo eu falei, não, eu acho que eu não quero trabalhar com marketing farmacêutico, eu quero outra coisa. E aí eu comecei a buscar, surgiu a oportunidade de trabalhar com marketing na área de licenciamento de marcas na Warner. Eu fui, e aí mergulhei e descobri o que é esse universo do entretenimento, que tem tantas frentes diferentes que dá para atuar, né? Sim. Então, comecei lá atuando no marketing de licenciamento de marca. Mas eu já atuei no marketing de conteúdo, de home entertainment, de streaming, de diversas frentes, né? E tem tantas outras, tem games, tem o mercado live events, muita coisa, né? O entretenimento é bem abrangente. E de licenciamento de marcas, como você começou? Qual era a estratégia na época de licenciamento? Da época você pode contar, né? Então eu era ali, trabalhava no marketing do licenciamento de marcas da Warner. E era um marketing muito de ativação de marca mesmo, assim, Entendi. De botar os personagens na rua para estarem em contato com o público final, para que cada vez mais esse público demandasse produtos com esses personagens, né? Então tinha muito um trabalho desde pensar em eventos temáticos, como na época a gente estava começando com a história de redes sociais, então criar perfis para esses personagens nas redes sociais, a parte de digital que estava começando na época, fazer um trabalho de imprensa também, e todo um suporte também para quem estava ali tentando vender essas licenças, né, para a área comercial, falando dessas marcas, da força dessas marcas, desses personagens e divulgando isso. Então era um trabalho muito forte de ativação dessas marcas para gerar essas demandas de contratos de licenciamento. Uma parceria de 4 mãos, né? Você precisa de mais do marketing, porque o marketing faz com que o público entenda qual é o valor daquela marca, o que ela transmitir na marca. Queira cada vez mais consumir aquela marca, né? Exatamente, né? O desejo de consumo, né? Exatamente. Que bacana, que bacana. E você ficou quanto tempo na Warner? Fiquei 2 anos, e aí surgiu uma oportunidade na Disney. Aí eu fui pra Disney, e aí também foi marketing, mas aí eu entregando muito a idade, né? Porque aí era na área de home entertainment, que era a área que vendia DVD e Blu-ray na época ainda, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Aquele DVD lá, grandão. E aí era muito para fazer campanha de lançamento dos filmes que a gente ia lançar em DVD, em Blu-ray. E aí tinha um pouco do marketing tradicional de ativação, de uma campanha de TV, digital, rádio, mas tinha muito ponto de venda também, que é isso, assim, eu acho que para DVD tinha uma coisa do consumo por impulso, de você tá ali na loja, ver aquilo e comprar, então tinha um trabalho grande de ponto de venda, muito junto com a área comercial, a área de vendas ali que vendia para as grandes redes na época, né, que a gente tinha Saraiva, FENAC, Culturas, essas livrarias que vendiam muito DVD. A gente tinha uma parceria grande com a área comercial para negociar a venda desses produtos e em troca de espaço na loja para você fazer a ativação desses produtos lá. Isso é importante. É importante esse ponto, né? Porque é antigo, mas eu acho que vale a pena até hoje, né? Sim, sim. E aí fiquei um tempo na Disney. Depois de 2 anos lá, eu saí, mas porque surgiu uma oportunidade de vida pessoal na época. Meu ex-marido na época foi transferido para a Alemanha a trabalho. E a gente foi para a Alemanha, ficou 1 ano na Alemanha.
Mas aí foi o meu sabático, assim, né? Eu estudei alemão. Fala alemão? Um pouco. Já esqueci bastante, mas assim, estudei alemão, né? Foi o que eu fiz lá. Né? Entendi. Estudei alemão, aí depois de um ano voltei e acabei voltando pra Disney. De novo. Ah, né? Que bacana. O bom filho a casa torna, exatamente. E por conta desse meu relacionamento muito próximo com a área de retail ali, de vendas na época do DVD, eu voltei para essa área e eu fiquei atuando no trade marketing da área de licenciamento de marcas. Ah, que bacana. Então, era um trabalho muito interessante de ter... Eu tinha uma carteira de clientes ali e aí a gente tinha todo um trabalho de entender se aquele varejista tinha produtos Disney o suficiente. Caso não tivesse, apresentar os licenciados das marcas para eles. Aí, a partir do momento que esse cliente tinha um mix legal de produtos Disney, eu ia lá e, junto com o marketing, fazia ativação no ponto de venda para fazer o produto girar. Para ele vender, né? Porque... Ensinar, né? Eu acho que, na verdade, ensinar o varejo como ele vender melhor o seu próprio produto. Exatamente. Da marca que você detém. Né? Exatamente. E assim, não adianta também eu ir lá apresentar o licenciado, fazer ele comprar, mas ele ficar estocado e não vender. Então, eu tinha que ajudar ele a girar lá na ponta também, com ativações de marketing, etc. É importantíssimo. Exato. Super. É importante para o licenciado e para o licenciador, né? Exatamente. Porque, enfim, quanto mais o licenciado vende, mais royalty eu ganho. É isso mesmo. E então, o varejista tem que vender lá na ponta. Exatamente. Fazer a cadeia girar ali. E a marca também, cada vez mais, ela tem mais visibilidade, né? Sim. Eu acho que é trazer a marca para o consumidor, né? Isso é importante demais e é um trabalho que precisa ter pessoas especialistas assim como você. Não, é verdade, como você, que enxergam esse mercado, né? Então, às vezes você fecha um licenciamento com o cliente, esses dias também a gente estava negociando e fazer o cliente enxergar, né? Não só pôr o produto lá no seu ponto de venda, mas como ele chama a audiência, quer dizer, o cliente até a sua loja. Sim. Porque esse é o grande trabalho do marketing, né? Não só cuidar do PDV no ponto de venda, mas como é que você atrai novos clientes para esse varejo. Tem um trabalho forte aí de levar o cliente até a loja, enfim... Sua função é fundamental. É isso aí. Que bacana, que bacana. E na Disney, depois você volta para a Disney e fica Volto quanto tempo? Volto para Disney, fiquei acho que quase 4 anos. E aí saí de novo por mais uma vez, uma experiência internacional, que aí também foi uma transferência. E aí eu deixei a Disney e fui. E na época eu estava grávida, né? Então eu fui embora grávida, morar lá no Vale do Silício, lá na Califórnia. Chato, né? Chato. Pertinho ali de São Francisco, numa cidade chamada Redwood City, ali perto de Stanford, de Palo Alto ali. E aí, enfim, tava grávida, daí eu tive a minha filha lá. E aí, quando ela tava com 6 meses, surgiu a oportunidade de trabalhar no Google lá. Que aí foi, assim, incrível. Bárbaro, né? Uma super experiência, porque, enfim, né, no headquarter do Google, poder viver o que a gente vê nos filmes lá, né, e aproveitar daquele campus e daquela energia da empresa e de toda a cultura da empresa, né. E daí era uma posição onde eu cuidava da loja do Google Play, a loja de filmes e de livros do Google, do Brasil. Então, eu era a ponte de contato com os estúdios aqui, que eu tinha os contatos, né? Porque eu já conhecia. Para definir toda semana a cara da loja ali do Google Play de filmes, por exemplo, toda semana mudava. Então, eu era a pessoa que definia como é que ela ia ficar, o que eu ia destacar, que filme que tinha que estar, por exemplo, estamos lançando um filme da Marvel essa semana no cinema no Brasil. A gente sabe que as pessoas vão demandar por mais filmes da Marvel nessa loja também. Então, eu colocava com destaque, fazia uma promoção, combinava com os estúdios para fazer alguma promoção dos títulos que estavam lá. Enfim, e era... Sempre a 4 mãos. Né? Exatamente. Também amarrando internamente com outras áreas para ter divulgação através de newsletter, para ter divulgação através de notificações de push no celular das pessoas, etc. Entendi. E estando lá, né, que era muito, muito interessante, assim. E como é que você conseguiu essa vaga lá? Conta aí pra gente. Olha, você que está na audiência, quer ir para Google? Quer ir para o Google no Brasil, nos Estados Unidos? A Marcela aqui tem uma dica para você. Foi, assim, muito curioso, porque, na verdade, quando eu cheguei lá, eu estava grávida, mas eu fiquei de olho, assim, no mercado, no que estava acontecendo, e eu lembro de ter me inscrito em alguns sites onde você coloca lá o seu currículo e deixa disponível para alguns recruiters. E aí me ligaram
para falar dessa vaga, que era uma vaga, e assim, veio muito a calhar, né? Porque eles de fato estavam precisando de alguém com o meu perfil, uma pessoa brasileira, que já tinha trabalhado num estúdio e tal, assim, foi muito... Eu acho que tem coisa na vida que eu digo que, assim... Característica, né? Não, e eu acho que tem coisa na vida que, assim, você tem que fazer a sua parte, que é, né, de se desenvolver, competência, ir atrás, acreditar, porque eu também acredito nessa coisa de você botar essa energia para fora, mas tem coisa que também tem a ver com a oportunidade de estar ali, né? É verdade. Assim, e veio muito a calhar. Mas você tinha por trás um currículo exato, bacana, já um currículo né? muito legal, Bacana. Exatamente. Você entendia, você estava na Warner, na Disney, grandes marcas, exatamente. Grandes marcas, grandes players. E aí, por isso que a gente tem que se capacitar exato, o cada tempo vez inteiro, o máximo você possível. tem que ter capacitação, né? É isso aí. Fazendo cursos, mentorias, vamos ter mentorias depois. No final da entrevista, nós vamos contar sua novidade. Mas é interessante, né? E as coisas... Eu digo que os propósitos se encontram, né? Porque você tinha que estar lá e você tinha que viver isso para depois... Eu não vou contar tudo, vou deixar você contar. Exatamente. Porque a história dela é linda, gente. Não, foi muito legal, assim, porque... poder viver tudo isso, eu acho que conhecer pessoas de outras culturas, entender pela primeira vez, poder, apesar de já ter trabalhado em grandes empresas multinacionais, eu nunca tinha tido uma experiência trabalhando fora do Brasil, né? Então foram quase 3 anos trabalhando nos Estados Unidos, com pessoas de culturas diferentes, numa empresa com uma cultura como a do Google, onde eu aprendi bastante coisa, e podendo viver aquilo que também é o campus no... O mundo Google, né? Exato, que é aquela coisa do filme, assim. Disso, que eu acho que é bacana você compartilhar, porque as pessoas pensam, imaginam, mas não sabem como é, né? Foi legal viver isso mesmo, porque daí, de fato, é muito parecido com o que a gente... Hoje, eu confesso que eu não sei, no pós-pandemia, o quanto essa estrutura se mantém, porque eu acho que tem muita coisa do trabalho híbrido e tal. Naquela época, todo mundo ia todo dia, né? Mas, assim... Naquela 2019, foi 18, 19, 20, realmente é um campus muito grande, assim, como se fosse de uma universidade, com prédios baixinhos espalhados pelo campus. E aí eu lembro da experiência de poder chegar lá de manhã, escolher um food truck, um restaurante para eu tomar meu café da manhã, ir para minha mesa. E aí eu podia trabalhar da minha mesa, mas tinha dia que eu também, se eu quisesse trabalhar de um café, de uma outra mesa, de um outro prédio, eu podia. Não tinha essa coisa das pessoas ficarem controlando, né, onde você está. Desde que você entregue, que é muito o que eu acredito hoje até para meu perfil de liderança, assim. Desde que você me entregue seu trabalho, assim, que você esteja performando, trazendo o resultado que é o que a gente precisa, para mim não me interessa muito onde você tá, sabe? Assim, você tá na frente da minha mesa, exatamente, né? não precisa estar controlando que hora você tá saindo, chegando, almoçando, etc. Eu acho que isso já é tão do passado, sabe? Sim, sim. E lá já era assim, né? Pré-pandemia. Então confiança, né? Confiar no profissional. E aí eu sentava onde eu queria, às vezes trabalhava, tal, aí na hora do almoço... às vezes eu pegava a famosa bicicletinha lá do Google, ia para alguma academia, porque lá tem várias academias também espalhadas. Aí eu fazia uma atividade física na hora do almoço, passava num restaurante, pegava minha comida, continuava a trabalhar. Então, assim, é uma experiência tranquila, né? Tira o estresse, né? Eu acho que não tem estresse dessa maneira. Ao mesmo tempo que também uma estratégia que foi muito utilizada por essas empresas todas ali que estão no Vale do Silício, o próprio Google, Facebook e tal, todas sempre deram muito esses benefícios, porque se você for parar para ver, assim, por exemplo, para uma pessoa solteira que não tem filhos e tal, assim, é super econômico para essas pessoas, mas ao mesmo tempo isso as mantém mais tempo dentro da empresa, né? Porque aí, por exemplo, uma pessoa solteira sem filhos e tal, você consegue fazer academia lá, tomar café da manhã, almoçar, às vezes você até pega um lanche e leva embora para jantar, tem lavanderia, né? Você leva suas coisas, você pode lavar suas coisas lá. Que bárbara! Então, assim, é muito conveniente você tudo continuar mão, ali, né? Exatamente. Mas foi uma super experiência, tanto para essa parte, que é super interessante, mas até entender melhor a cultura da empresa, aprender coisas como a coisa da cultura ágil, mentalidade ágil, que já acontecia muito naquela época lá. Eu sou hoje muito mais prática, muito mais pragmática, tenho muito mais, assim, eu vou fazer minha reunião, eu já falo pro meu time, gente, vamos entrar na reunião com pauta, com definido, né? Quando tá para acabar, quais que são os próximos passos, como é que a gente continua, respeitar a agenda das pessoas. Sim. E são coisas que eu acho que eu adquiri tudo isso muito lá, assim, sabe, com essa cultura. E aí depois acabei voltando, mas aí voltei por uma escolha pessoal, de vida pessoal mesmo, que assim. Eu queria que você contasse essa mudança.
acho que a parte dura dessa mudança de estar morando lá, né? Que, assim, também é isso. Eu acho que quem olha de fora, às vezes acha que você morar fora, ou que essa experiência do expatriado ou do imigrante é uma coisa meio que como se você tivesse de férias. E não é, né? Quando você tá morando em um outro país, você não tá vivendo férias. Você tá ali... E, assim, muita coisa é muito mais difícil do que se você estivesse no seu país com a sua cultura. Verdade. É outra língua. Você nunca vai deixar de ser um imigrante. Outra cultura, né? Outra maneira, outra forma de conduzir as coisas. E eu vivi tudo isso sendo mãe pela primeira vez, né? Minha filha pequenininha, sem rede de apoio, de família lá e tal. E trabalhando. Então, assim, pra mim, emocionalmente começou a ficar difícil. E aí eu falei, não, preciso voltar para casa, para perto de suporte, de rede de apoio, de família, né? E a gente acabou decidindo voltar. E aí meu marido, na época, conseguiu uma transferência. Ah, que bom. Foi quando eu... E aí entra a história do LinkedIn, né? Porque que essa história é bacana. É uma ferramenta e tanto, assim. Eu sempre falo, porque quando a gente tinha assinado o contrato que a gente ia voltar para o Brasil... eu já tinha pedido demissão no Google e tal, ia voltar em julho. No final de junho, eu fiz um post no LinkedIn dizendo a todos que, assim, eu estava depois daqueles 3 anos de uma experiência incrível, etc, etc, estava voltando ao Brasil e estava aberta para possíveis oportunidades. E aí, um conhecido meu que trabalhava na área de negócios internacionais da Globo, curtiu, porque ele trabalhou comigo na Disney antes, já curtiu o meu comentário, uma outra pessoa viu, e o meu chefe, na época, que foi quem me contratou pela Globo, viu o meu perfil e indicou o RH, porque ele estava precisando de uma pessoa assim. Exatamente como você. Né? Então, assim, nunca ache que o que você vai colocar lá... a Marcela, né? A Marcela que construiu uma carreira e uma experiência em várias áreas, né? É isso que as empresas precisam, né? Não, e assim, é isso. Acho que nunca ache que o que você vai colocar lá, ninguém tá vendo. Sei lá, tem pouca gente que curte. Eu acho que tem que colocar, porque sempre eu acho que vale... Quem tá ali, que veja o que você tá buscando, o que você tá almejando, porque na hora certa alguém vai te achar, assim, pra mim foi isso, eu coloquei lá, eu me expus, né? Claro, apareceu, até, né, vulnerável, de falar assim, pô, tô largando meu emprego, vou chegar no Brasil desempregada, né? Se alguém tiver interesse, eu tô disponível. Aqui, foi, né? foi assim que eu fui, porque aí o RH da Globo me procurou, eu fiz o processo e passei e entrei na vaga. E aí, em setembro de 2020, eu já estava de volta no Brasil trabalhando na Globo. Vou fazer 3 anos de Globo agora esse mês. Só. Sabe como eu conheci a Marcela? Tava eu numa segunda-feira, acho que foi segunda-feira. Foi, acho que foi uma segunda noite. Pegando o celular, olhando o LinkedIn, e de repente eu, Marcela Parisi, quer contar a história da sua vida. Profissional na hora, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, nossa, Marcela, a gente está com um podcast contando a história profissional das pessoas, como é que elas superaram, como é que ela foi, quem indicou, enfim, o que aconteceu com a sua vida na hora, Marcela. Eu acredito muito em conexão, né? A gente se conecta com pessoas certas, né? No mesmo caminho, naquilo que você quer. E na hora ela respondeu, no dia seguinte, ela é muito profissional, porque no dia seguinte, 10 da manhã, nós estávamos conversando sobre o podcast, para ela dar entrevista, e, enfim, hoje, né, a gente está criando uma amizade, criando novos negócios, né? E ela compartilhando. Então, LinkedIn, coloca ali. Hoje em dia, eu todo dia eu olho o LinkedIn. Hoje eu recebi um telefonema de uma moça que me achou no LinkedIn, e ela falou assim, eu falei, mas quem te indicou? Ela falou, o LinkedIn. É uma ferramenta muito importante. Me conta um pouco dessa experiência toda que você me contou para nós até agora. O que foi mais relevante para você nesse período? E depois a gente passa para a segunda fase, que é onde você está trabalhando hoje. Olha... Acho que tudo teve sua relevância de alguma forma na minha história. Eu acho que ter encontrado a Warner e ter começado me colocou dentro do mercado de entretenimento, que foi muito interessante. Ter atuado na Disney foi incrível. Eu tenho grandes amigos, conheço ótimos profissionais que vieram dessa época. E o Google e a experiência lá fora me transformaram de uma forma absurda, me fortaleceram como pessoa, como profissional, para dar
esse passo que eu Você dei de volta estar pro aqui Brasil hoje diferente, você completamente diferente, como pessoa e como profissional. Mas que diferença é essa que as pessoas possam notar em você, por exemplo? Bom, eu acho que assim, pessoalmente falando, primeiro que assim, né, eu acho que quem é mulher e mãe vai se identificar. Eu acho Sim. que uma vez que você entra para esse mundo da maternidade, você já se transforma, assim, né? E eu realmente me tornei outra pessoa, porque, na verdade, eu descobri lá uma força que eu não achei que eu tivesse, porque, né, uma maternidade longe, fora do seu Sim. país, longe da sua cultura, sem rede de apoio, foi uma fase muito E difícil. o parto deve ter sido Foi. difícil. Mas que- Pós-parto também, né? Também, Porque é tudo. 24 horas para criança, né? Que me fortaleceu muito, me mostrou que eu tenho uma força que eu nem imaginava que eu tinha. Assim, a experiência profissional lá foi muito interessante, assim, e eu acho que também me transformou, me trouxe confiança, me trouxe essas mudanças que eu te falei, que eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais prática, pragmática, enfim, objetiva, e então acho que foi uma grande transformação, assim. E entende, né? Entende a cultura de cada país e aquilo. Acho que A gente aprende pode... muito quando a gente tem trocas culturais, Sim, assim, sim. né? Viajar é bom, mas morar é melhor ainda, né? Tem toda uma... Claro, tem um lado muito difícil, mas tem um lado muito interessante de amadurecimento, de entender de fato profundamente outras culturas, como é que funciona, como é que as pessoas funcionam, como é diferente, não adianta... E aí hoje eu uso muito isso no meu trabalho, no final das contas, porque como eu falo de negócios internacionais, eu falo contra os mercados, Isso é bacana. não dá para você falar com todo mundo como se as pessoas vivessem na mesma cultura que a nossa, né? Não funciona desse jeito. Exatamente. A cabeça, né? Quando você vai negociar, né? Eu, na época que trabalhei com televisão também, algumas situações, eu lembro que eu conversava com o pessoal da Ricochet lá em Londres, era difícil, como era difícil fazer entender como funciona o mercado brasileiro e ela quer passar a cultura dela para um mercado que é completamente diferente, né? E é legal porque quando a gente passa a entender que existe a diferença cultural, a gente passa a respeitar mais, assim, né? Hoje eu trabalho muito com portugueses. E eles têm um perfil diferente. Eles falam a mesma língua? Falam, mas eles têm um perfil diferente do nosso. Diferente, e às vezes, numa conversa, se você não sabe disso, você vai achar que a pessoa está sendo grossa com você. Entendi. Ou não sei o quê. E o português é diferente do brasileiro, ele é mais direto. Só que a partir do momento que você sabe disso, você não fica achando que, ai, nossa, essa pessoa foi. Não, você fala, não, é o jeito dessa pessoa, porque funciona assim nessa cultura. Exatamente, né? Exatamente. Isso é importante, né? Isso faz muita diferença. Até para fechar um negócio, né? Não, tem que ser muito mais objetivo do que o brasileiro. Exatamente. O brasileiro aí você pensa, prolixo, como é que você vai atuar profissionalmente com essas culturas que são diferentes? Número é número, né? Número, audiência é audiência. E é isso que você falou, né? O brasileiro é muito prolixo. Então, eu acho que a pandemia ajudou muito no mundo corporativo isso já a mudar um pouco. Mas é o que eu te falei, assim, eu voltei de lá muito com essa coisa de uma reunião de 30 minutos é uma reunião de 30 minutos, né? O que vem depois desses 30 minutos, ninguém sabe depois desses 30 minutos o que tem na agenda dessa pessoa. Então eu não posso supor que eu posso ficar falando aqui mais 30 minutos que essa pessoa não tem nada para fazer logo depois dessa agenda. Exatamente. Né? Então, assim, é um pouco de respeitar o tempo e a agenda do outro. E para isso você tem que ser mais direto e objetivo, menos prolixo, menos, né? Então... O que passar de 30 minutos, porque, na verdade, negociação ou apresentação é começo, meio e fim, é esse objetivo, certo, não serve, sinto muito, né? Vamos passar para a próxima, mas é exatamente isso. É isso que faz com que o mercado gire e você consiga fazer mais reuniões no mesmo dia, sendo mais objetivo, né? Enfim, é exatamente isso.